Ministro, Procurador-Geral da República, doutor Antônio Fernando de Souza, regulado os seguintes processos. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Não havendo impugnação, declaro a ata aprovada. Senhores ministros, informo a presença no plenário dos alunos do curso de Direito da Universidade Federal da Grande Dourados, Mato Grosso do Sul, e da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos e tenham bom proveito. Tá. Senhores ministros, para a retirada de pauta, agravo regimental no recurso extraordinário 170.626, da relatoria do ministro Marco Aurélio, e também 218.262 e 215.579, todos da relatoria do ministro Marco Aurélio. Ministro Marco Aurélio. Habeas corpus 91.952, São Paulo, paciente Antônio Sérgio da Silva, impetrante Cátia Zacarias Sebastião e outro coator Superior Tribunal de Justiça. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, um esclarecimento. Processo afetado ao Pleno, tendo em conta a importância da matéria de fundo, a utilização das algemas. Consta do processo que o paciente foi denunciado como incurso nos artigos 121, parágrafo 2º, inciso 2 e 3 e 4, mediante recurso, teria a motivação do crime seria fútil e também teria sido utilizado meio cruel e mecanismo que impossibilitou a estratégia, impossibilitou a defesa da vítima. Também foi recebida a denúncia oferecida pelo Ministério Público, em que ali imputado infração ao artigo 10 da Lei 9.437/97, em virtude de possuir, portar e manter arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi pronunciado, desprovido recurso em sentido estrito, foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo condenado a pena de 13 anos e 6 meses de reclusão por infração ao artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2, 3 e 4 do Código Penal, e a pena de 1 ano de detenção e 10 dias multa, como incurso no artigo 10 da Lei do Desarmamento já suplantada, observado o disposto no artigo 69. A defesa interpôs recurso de apelação, arguindo preliminar de nulidade do julgamento, por erro de votação do terceiro quesito, em virtude do fato de o réu ter permanecido algemado durante a sentada em que realizado o júri, porque indeferidos pelo juiz togado quesitos pertinentes à absorção do delito de porte de arma pelo de homicídio. No mérito, pleiteou o reconhecimento da legítima defesa da inexigibilidade de conduta diversa do estado de violenta emoção após injusta provocação da vítima. Insurgiu-se também contra as qualificadoras acolhidas no julgamento e quanto ao regime de cumprimento da pena integralmente fechado. O Tribunal de Justiça proveu parcialmente o apelo, tão só para fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena atinente ao porte de arma. Interpostos os embargos declaratórios, foram desprovidos. Especial, protocolado pela defesa, não foi admitido e o agravo de instrumento formalizado contra esta decisão aguarda remessa ao Superior Tribunal de Justiça. Nesse interregno, no Superior Tribunal de Justiça, mediante habeas, os impetrantes alegaram nulidade do julgamento. E aí aqui eu retrato as causas de pedir. Este habeas, este que nós estamos julgando, está voltado a infirmar esse ato no ponto em que pretendida a nulidade do veredito popular em razão de o réu ter permanecido algemado durante todo o julgamento realizado pelo júri. Os impetrantes sustentam o cabimento da ordem, ainda que pendente de julgamento o agravo formalizado contra a inadmissão do recurso especial. Evocam um precedente do Supremo, no qual assentado que não impede a impetração de habeas
a admissibilidade de recurso ordinário, de recurso extraordinário, contra a decisão atacada. E é um precedente do ministro Sepúlveda, pertence a um outro da ministra Carmen Lúcia, que também cito aqui no voto. Ressalto que, no caso em exame, não havia razão plausível para tanto. Alegam que é garantia da ordem pública e aí tecem considerações, creio que teremos a sustentação da tribuna por parte do advogado, né? A Procuradoria-Geral da República, no parecer de folha 30 a 35, manifesta-se pelo indeferimento da ordem. Entende que o uso de algemas não afronta o princípio da presunção de não culpabilidade e a manutenção do réu algemado durante a sessão plenária do Tribunal do Júri não configura constrangimento ilegal, se a medida se mostra necessária ao bom andamento do julgamento e à segurança das pessoas que nele intervêm. A adoção do procedimento ficaria a critério do juiz presidente do Tribunal do Júri no exercício da polícia das sessões. É o relatório. Pelo paciente, falará o doutor Walter Antônio Dias Duarte. Excelentíssimo senhor doutor ministro Gilmar Mendes, digníssimo presidente deste colendo plenário, excelentíssimo senhor doutor ministro Marco Aurélio, digníssimo relator do habeas corpus in commend, excelentíssimos senhores demais doutores ministros, excelentíssimo senhor doutor procurador-geral da República, senhor presidente, a solenidade do comemorativo e a envergadura que a pendência tomou. Essas duas circunstâncias estavam a exigir hoje aqui, já por educação, por respeito, a presença de pelo menos um dos impetrantes. Por isso vimos, senhor presidente. Nada de novo trouxemos na viagem, apenas algumas preocupações decorrentes de frases formadas, de aparente solidez, quando se trata do problema de algemas em plenário, e nosso receio de que essas frases formadas, obrigado, elas possam interferir no julgamento quando não devidamente pensar. Que frase, senhor presidente? Que o julgamento pelo tribunal do júri, estando o réu algemado, nada tem a ver com o princípio, ou melhor, senhor presidente, nada tem a ver com o decreto da prisão provisória, com a cautelar. Achamos estranha essa frase, apesar de batida, senhor presidente, porque raciocínio linear demonstra que, não havendo decretação de prisão preventiva ao acusado, obviamente no dia do julgamento, ele não estará nem algemado, nem ladeado por policiais, e de acordo com a nova lei, se não estamos muito enganados, senhor presidente, ele nem precisa comparecer. Então, o liame parece evidente, senhor presidente. Acontece que essa frase batida, parece-nos, ela funciona à guisa de cortina de fumaça, para que não pensemos sobre o foco principal. A aptidão do decreto autorizador da custódia. Porque, à medida que formos desmontando a idoneidade desse decreto, nessa medida, a decisão que determina que o acusado fique algemado, ela vai perdendo energia, senhor presidente. Então, o foco principal é o decreto da prisão preventiva. Não havendo motivo para o decreto da prisão preventiva, não há razão para ele ficar algemado em plenário. No caso presente, senhor presidente, tão logo oferecida a denúncia, mas o juízo de primeiro grau, excetuada a ordem econômica, por todos os outros motivos, entendendo escusa a presença desse indivíduo no corpo social, decretou-se-lhe a preventiva. Tão logo terminada a instrução, senhor presidente, ao novo instado pela defesa, o magistrado, provavelmente se esquecendo do que dissera anteriormente, ele disse que permanecia só a certeza da aplicação da pena e afastava que o importante, senhor presidente, a garantia da ordem pública como motivo autorizador. Senhor presidente, se não havia motivo mais
autorizador da custódia pela ordem pública, ou pela garantia da ordem pública, ou para conveniência da instrução criminal, isso, senhor presidente, afastava da pessoa, da figura do acusado, a ideia de periculosidade. E não estamos solitários, senhor presidente. Nos autos do habeas corpus 86.453, da relatoria do excelentíssimo senhor doutor ministro Marco Aurélio, Sua Excelência determinou liminarmente, nesse habeas corpus 86.453, que o réu fosse posto imediatamente em liberdade, até que o processo estivesse coberto pela mortalha da coisa julgada. Senhor presidente, não se consegue mais mudar o que passou. É uma pena que a decisão de Sua Excelência não tenha vindo naquele tempo ideal mítico de justiça, quando então o acusado estaria solto, no mesmo momento em que foi preso. Todavia, senhor presidente, é possível se extirpar desse passado os seus efeitos nocivos, daninhos. Se hoje o colendo plenário se dignar de conceder o habeas corpus, essa decisão do egrégio plenário, acoplada ideologicamente à decisão de Sua Excelência o ministro Marco Aurélio, formará um todo orgânico e extirpará desse passado jurídico todos os efeitos daninhos, de tal sorte que ficará apenas um passado amorfo. Outra frase batida, senhor presidente, sobre a qual você tem pensado, é que o uso de algemas em plenário não influencia o ânimo do jurado, nem altera qualquer espécie de julgamento. Senhor presidente, não é só no plenário, em qualquer lugar que se depare com alguém algemado, ladeado por policiais encapuzados, armados. Senhor presidente, dessa circunstância, ressuma a periculosidade, para não dizer evidente, a probabilidade de periculosidade é muito alta no espírito de qualquer pessoa, inclusive do magistrado afeito a esse tipo de lide. Senhor presidente, num plenário do júri, alguém algemado e ladeado por policiais provoca, evidentemente, quase a certeza de periculosidade, principalmente quando o magistrado determina que esse acusado permaneça algemado. Então, o que era a probabilidade para o jurado se torna certeza absoluta. Nesse ponto, senhor presidente, é importante notar que só ia acontecer, os maiores do magistrado costumam dizer, quando decidem os recursos, no sentido de que se o juiz estava presente no teatro das operações, ele, juiz, tinha condições de aferir da conveniência ou não da utilização de algemas. Esse entendimento soa-nos um pouco inconveniente e perigoso, senhor presidente, por duas razões. Há uma, senhor presidente, porque não sabemos se quem tem a sina de julgar pode se dar ao luxo desse conforto, dessa comodidade de apenas homologar uma decisão só porque o juiz estava no palco das operações. Outra coisa que tememos é que o legislador, senhor presidente, ávido que está da colocação de filtros nos processos, para que sejam evitados ao máximo os recursos, a iteração desse entendimento possa despertar no legislador a sanha de provocar alguma emenda no Código de Processo Penal, no sentido de que, quando se referir à polícia das audiências, qualquer decisão judicial será considerado despacho de mero expediente irrecorrível, pois manda-se, senhor presidente, data vênia da expressão às calendas, todos os recursos, e depois, conversando com seus pares, o legislador irá certamente afastar esse embaraçoso documento chamado Constituição da República Federativa do Brasil. Senhor presidente, ainda, desculpando-me pela prolixidade, a frase também batida, costumeira, de que o uso de algemas em plenário nada tem a ver com o princípio da presunção de inocência. Peço venha, Vossa Excelência, para retirar por hora as algemas, fica só com presunção de inocência, senhor presidente. Enquanto nos escaninhos da realidade, nas engrenagens dos bastidores, no rameirão da vida jurídica, o direito penal pátrio for mais direito do autor
do que direito do fato, e quando há uma suspeita, senhor presidente, que o direito do autor aberra para se tornar em tipo normativo do autor de triste lembrança, enquanto essas circunstâncias danosas, senhor presidente, habitarem a esfera gravitacional do direito penal, falar-se desbragadamente em presunção de inocência, parece, senhor presidente, está bem, passo em falso. Agora, senhor presidente, atrelar-se, voltando às algemas, atrelar-se o uso de algemas ao princípio para afirmar, afiançar que o uso delas não autoriza a descrença, nem autoriza a perda da fé. No princípio da presunção de inocência, isso soa, senhor presidente, hasteadas agora todas as vênias de estilo, uma anedota de mau gosto, senhor presidente, e muito mal contada. Restaria ainda, senhor presidente, uma outra frase batida, muito interessante e perigosa, porque ela traz um aparente argumento lógico imbatível. Todavia, o tempo se esvai célere, senhor presidente, e tememos ser interceptado em pleno voo da argumentação, o que não soa conveniente aqui no plenário. Resta, então, aos impetrantes, senhor presidente, em silêncio e esperançoso, aguardar que hoje digne-se este coleno plenário, digne-se, coleno plenário estava-se a dizer, senhor presidente, de conceder a ordem com anular o julgamento ocorrido na comarca de Laranjal Paulista, no fatídico 17 de junho de 2005, para que outro julgamento tenha ensejo, este novo julgamento mais em harmonia, mais em consonância, com a chamada par condicio, fenômeno de dignidade processual. Finalizando, senhor presidente, nós, os impetrantes, apresentamos a Vossa Excelência a segurança da nossa distinta consideração. Com a palavra, o senhor Procurador-Geral da República. Excelentíssimos senhoras ministras, senhores ministros, no habeas corpus submetidos ao conhecimento de Vossas Excelências nessa oportunidade, está em causa, faticamente, a circunstância de ter ocorrido o julgamento perante o Tribunal do Júri com o réu algemado. Não estamos a tratar de hipótese em que a utilização da algema se deu em razão de mandado expedido pela autoridade judiciária para, eventualmente, prender algum acusado ou algum indiciado. É um fato exclusivamente esse, utilização das algemas durante a sessão do júri. Começo lembrando que o fato não, a permanência com algemas foi uma determinação da juíza presidente do Tribunal do Júri, naquele momento, e justificou a razão por que assim o fazia, por entender, segundo ela, são palavras da juíza, que não constitui constrangimento ilegal o réu permanecer algemado em plenário, sobretudo porque tal circunstância se faz estritamente necessária para a preservação da segurança e do bom andamento dos trabalhos, já que a segurança hoje está sendo realizada apenas por 2 policiais civis. Essa é uma circunstância fática que é relevante para o desdém da questão. Diz ela ainda na sequência, assim defiro o pleito da defesa, que havia formulado a liberação das algemas, observando ainda, como bem notou a promotora de justiça, que o réu permaneceu algemado em todas as audiências ocorridas antes da pronúncia. Ao ver do Ministério Público, a circunstância de ter permanecido algemado, seja no Tribunal do Júri, seja perante a sessão do Tribunal do Júri, seja nas audiências, está a indicar que havia receio fundado da conduta do réu. Então, essa é uma circunstância fática que, para o caso concreto, tem relevância. Claro que a tese jurídica, constitucional, do uso ou não das algemas, em tais circunstâncias ou naquelas outras de cumprimento demandado, independeria dessa circunstância que coloco. Mas, quanto ao deferimento do habeas corpus, chamo destaque para esse ponto, lembrando que essa Corte, em mais de uma oportunidade, e eu lembro o recurso em habeas corpus 56.465, do relator ministro Cordeiro Guerra,
e o habeas corpus 71.195, do ministro Francisco Rezec, essa Corte considerou legítimo o uso de algemas durante o julgamento, entendendo que não constitui constrangimento legal, se é essencial à ordem dos trabalhos e à segurança dos presentes ou do próprio acusado. E, mais recentemente, a ministra Carmen Lúcia, em acórdão proferido em julgamento ocorrido em 22 de agosto de 2006, no habeas corpus 89.429, entendeu que o uso legítimo das algemas não é arbitrário, sendo de natureza excepcional, a ser adotado nos casos com as finalidades de impedir, prevenir, dificultar a fuga ou reação indevida de preso, desde que haja fundada suspeita ou justificado receio de que tanto venha ocorrer, para evitar agressão ao preso contra os próprios policiais, contra terceiros, evidentemente dizendo que o uso delas fica sujeito à proporcionalidade e à razoabilidade. Então, é uma questão que não é uma questão absoluta de pode usar algema ou não pode usar algema. A circunstância, de fato, é um fator determinante da necessidade ou não, e essa avaliação, ao ver do Ministério Público, é de ser feita pelo magistrado que preside a sessão e, diante das circunstâncias de fato, que informam aquela conduta. No caso concreto, volto a lembrar que durante toda a instrução se teve essa cautela, e ela não seria tomada senão diante de razões que justifiquem essa conduta. Daí porque o Ministério Público entende que está presente no caso, e no habeas corpus não houve prova, nem haveria essa possibilidade, de que as circunstâncias, de fato, justificavam e recomendavam o uso daquele procedimento de segurança, que, no caso concreto, a guarda, a segurança que se dava era apenas por 2 policiais civis, que a juíza reconheceu frágil para dar segurança à sua condução na presidência do tribunal. Daí porque o Ministério Público reitera a sua manifestação, lembrando os antecedentes dessa corte, no sentido de que deve ser indeferida a ordem. Presidente, o julgamento perante o Tribunal do Júri não requer a custódia preventiva do acusado, até então simples acusado, inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal. Hoje, conforme foi esclarecido da tribuna pelo impetrante, não é necessária sequer a presença do acusado. A recente Lei 11.689, de 2008, de junho último, afastou a necessidade da presença, alterando o disposto no artigo 474 do Código de Processo Penal. Diante disso, indaga-se: surge harmônico com a Constituição manter o acusado no recinto com algemas? A resposta mostra-se ineludivelmente negativa. Em primeiro lugar, leve em conta o princípio da não culpabilidade. É certo que foi submetida ao veredito dos jurados pessoa acusada da prática de crime doloso contra a vida, mas que merecia o tratamento devido aos humanos, aos que vivem em um Estado democrático de direito. Segundo o artigo 1º da Carta Federal, a própria República tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. Da leitura do rol das garantias constitucionais, artigo 5º, depreende-se a preocupação em resguardar a figura do preso. A ele é assegurado o respeito à integridade física e moral, inciso 49. Versa o inciso 61 como regra que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Além disso,
existe a previsão de que a custódia de qualquer pessoa e o local onde se encontre hão de ser comunicados imediatamente ao juiz competente, à família ou à pessoa por ele indicada, inciso 62. Também deve o preso ser informado dos respectivos direitos, entre os quais o de permanecer calado, ficando-lhe assegurada a assistência da família e de advogado, inciso 63. O inciso 64 revela que o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Mais ainda, a prisão ilegal há de ser imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, inciso 65, e ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança, inciso 66. Sob o ângulo do cumprimento da pena, impõe-se a separação em estabelecimentos prisionais, considerada a natureza do delito, o que nós sabemos que não ocorre, a idade também não ocorre, e o sexo, aqui sim, o gênero predomina, o sexo do apenado, inciso 48. Ora, estes preceitos, a configurarem garantia dos brasileiros e dos estrangeiros residentes no país, repousam no inafastável tratamento humanitário do cidadão, na necessidade de lhe ser preservada a dignidade. Manter o acusado em audiência com algema, sem que demonstrada ante práticas anteriores a periculosidade, significa colocar a defesa antecipadamente em patamar inferior, não bastasse a situação de todo degradante. O julgamento no júri é procedido por pessoas leigas que tiram as mais variadas ilações do quadro verificado. A permanência do réu algemado indica, à primeira visão, cuidar-se de criminoso da mais alta periculosidade, desequilibrando o julgamento ao ocorrer, ficando os jurados sugestionados. O tema não é novo. Na apreciação do habeas 71.195, relatado pelo ministro Francisco Rezec, cujo acordo foi publicado no Diário de 4 de agosto de 95, a segunda turma assentou que a utilização de algemas em sessão de julgamento somente se justifica quando não existe outro meio menos gravoso para alcançar o objetivo visado. Eis a ementa. O uso de algemas durante o julgamento não constitui constrangimento ilegal se a condição essencial à ordem dos trabalhos e à segurança dos presentes. Assim também decidiu a primeira turma desta Corte, no habeas 89.429, relatora ministra Carmen Lúcia, com acordo veiculado no Diário de 2 de fevereiro de 2007, assentou o colegiado: o uso legítimo de algemas não é arbitrário, sendo de natureza excepcional o uso de algemas, a ser adotado nos casos e com as finalidades de impedir, prevenir ou dificultar a fuga ou reação indevida do preso, desde que haja fundada suspeita ou justificado receio de que tanto venha a ocorrer, e para evitar a agressão do preso contra os próprios policiais, contra terceiros ou contra si mesmo. No Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas 5.663, uma numeração bem baixa, né? Do qual foi relator o ministro William Patterson,
acórdão publicado em setembro de 96, outro não foi o entendimento, como se constata da seguinte ementa: penal, réu, uso de algemas, avaliação da necessidade. A imposição do uso de algemas ao réu por constituir afetação aos princípios de respeito à integridade física e moral do cidadão, deve ser aferida de modo cauteloso e diante de elementos concretos que demonstrem a periculosidade do acusado, recurso provido. Deste julgamento, sem voto discrepante, participaram os ministros Luiz Vicente Sernichiaro, Vicente Leal, Fernando Gonçalves e Anselmo Santiago. De modo enfático, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da apelação 74.542, acórdão publicado na Revista dos Tribunais, 643, folha 285, estabeleceu que algema não é argumento e, se for utilizada sem necessidade, pode levar à invalidação da sessão de julgamento. Essa postura remonta, presidente, embora não pareça nos dias atuais, ao tempo do Império. Dom Pedro, quando ainda príncipe regente, e o nosso historiador não está presente, então eu me sinto mais à vontade em veicular dados históricos, o ministro Celso de Mello, né? Em decreto de 23 de maio de 1821, ordenou que, em caso nenhum, possa alguém ser lançado em segredo, em masmorra estreita, escura ou infecta, pois que a prisão deve só servir para guardar as pessoas e nunca para as adoecer e flagelar, ficando implicitamente abolido para sempre o uso de correntes, algemas, não foi para sempre, grilhões e outros quaisquer ferros inventados para martirizar homens ainda não julgados a sofrer qualquer pena aflitiva por sentença final, entendendo-se, todavia, que os juízes e magistrados criminais poderão conservar delinquentes por algum tempo em casos gravíssimos, incomunicáveis os delinquentes, contanto que seja em casas arejadas e cômodas, e nunca manietados ou sofrendo qualquer espécie de tormento. Cito aqui a origem desse trecho onde eu o apanhei. O Código de Processo Criminal do Império, de 29 de novembro de 1832, no capítulo da ordem de prisão, dispunha, no artigo 180, que, abro aspas, se o acusado não obedecer e procurar evadir-se, o executor tem direito de empregar o grau da força necessária para efetuar a prisão. Se obedecer, porém, o uso da força é proibido. A Lei 261, de 3 de dezembro de 1841, reformou o Código de Processo Criminal, mas manteve a mencionada norma. Nova reestruturação do processo penal brasileiro somente ocorreu 30 anos depois, com a Lei 2033, de 20 de setembro de 1871, regulamentada pelo Decreto 4.824, de 22 de novembro do mesmo ano. O artigo 28 deste último preceituava que o preso não seria conduzido com ferros, algemas ou cordas, salvo caso extremo de segurança, que deverá ser justificado pelo condutor. E quando o não justifique, além das penas em que incorrer, será multado na quantia de 10 a 50 mil réis,
pela autoridade a quem for apresentado o mesmo preso. A Constituição de 1891 conferiu às unidades federativas a competência para legislar sobre matéria processual penal. Algumas exerceram a competência legislativa, enquanto outras se limitaram a adotar a legislação do Império. O artigo 28 do referido decreto regulamentar, então, acabou repetido em várias leis. Com a Carta da República, de 16 de julho de 1934, foi restabelecida a competência privativa da União para legislar sobre direito penal. Em 15 de agosto de 1935, sendo ministro da Justiça e Negócios Interiores, Vicente Rau, foi apresentado o projeto do Código de Processo Penal, cujo artigo 32 vedava o uso de força ou emprego de algemas ou de meios análogos, salvo se o preso resistir ou procurar evadir-se. O projeto não vingou, em virtude da Constituição promulgada com o golpe de Estado de 1937, dado colhido de obra do professor Frederico Marques. O novo Código somente veio à baila em 3 de outubro de 1941, passando a viger, desde então, o artigo 284. Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso, que, embora não se refira esse artigo expressamente ao uso de algemas, sinaliza as situações de fato extremas em que poderão ser utilizadas. É o que se constata ainda no artigo 292 dele constante, do Código de Processo em vigor constante, a revelar que, se houver, mesmo que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou a determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por 2 testemunhas. Na Lei de Execução Penal, bem se revelou o caráter excepcional da utilização de algemas, instando-se o Poder Executivo à regulamentação, no que é previsto no artigo 159, que o emprego de algemas será disciplinado por decreto federal. Se quanto àquele que deve cumprir pena ante a culpa formada, o uso de algemas surge no campo da exceção, o que se dirá em relação a quem goza do benefício de não ter a culpa presumida, ao simplesmente conduzido, indiciado ou mesmo acusado que responda a processo-crime? Até mesmo, presidente, na área penal militar, a utilização de algema é tida como excepcional. Consta do artigo 234 do Código de Processo Penal Militar. O emprego de força só é permitido quando indispensável no caso de desobediência, resistência ou tentativa de fuga. Se houver resistência da parte de terceiros, poderão ser usados os meios necessários para vencê-la ou para a defesa do executor e auxiliares seus, inclusive a prisão do ofensor. De tudo se lavrará auto subscrito pelo executor e por 2 testemunhas. O parágrafo 1º do citado artigo, harmônico com a Carta de 1988, revela especificamente que o emprego de algemas deve ser evitado. Se tornou corriqueiro, desde que não haja perigo de fuga ou de agressão da parte do preso, e de modo algum será permitido nos presos a que se refere o artigo 242.
folgo está entre eles como magistrado. E não vou mencionar aqui o rol: ministro de Estado, governador, membros do Congresso, cidadãos inscritos no livro de mérito das ordens militares ou civis reconhecidos em lei, os magistrados, oficiais das Forças Armadas, oficiais da Marinha Mercante, os diplomados por faculdade ou Instituto Superior de Ensino Nacional, os ministros do Tribunal de Contas, os ministros de confissão religiosa. Pois bem, se fica excluída a utilização da algema, seja qual for o quadro, quanto a essas pessoas, o que se dirá no tocante àquele que, vindo sob a custódia do Estado há algum tempo, já se encontra fragilizado e comparece ao tribunal para ser julgado? Vale registrar ainda que o item 3 das regras da Organização das Nações Unidas para tratamento de prisioneiros estabelece que o emprego de algemas jamais poderá se dar como medida de punição. Isso indica, à semelhança do que antes previsto no artigo 180 do Código de Processo Criminal do Império, que o uso desse instrumento é excepcional e somente pode ocorrer nos casos em que realmente se mostre indispensável para impedir ou evitar a fuga do preso, ou quando se cuidar comprovadamente de perigoso prisioneiro. A ausência de norma expressa prevendo a retirada das algemas durante o julgamento, prática adotada pela maioria dos juízes, não conduz à possibilidade de manter o acusado em estado de submissão ímpar, incapaz de movimentar os braços e as mãos, em situação a revelá-lo não um ser humano que pode haver claudicado, ou pode não haver claudicado, na arte de proceder em sociedade, mas uma verdadeira fera. Não bastasse a clareza vernacular do artigo 284 a afastar o emprego de força, tomada esta no sentido abrangente, ante abusos de toda sorte, vendo-se nos veículos de comunicação algemadas pessoas sem o menor traço agressivo, até mesmo outrora detentoras de cargos da maior importância na República, em verdadeira imposição de castigo humilhante, vexaminoso, veio à baile a norma simplesmente interpretativa e, portanto, pedagógica, específica quanto à postura a ser adotada em relação ao acusado na sessão de julgamento pelos populares, pelos iguais, ao fim, pelo júri. A recente Lei 11.689, de 9 de junho de 2008, ao implementar nova redação ao artigo 474 do Código de Processo Penal, tornou extreme de dúvidas a excepcionalidade do uso de algemas. Eis o preceito, é o parágrafo 3º. Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente, o advérbio de modo, absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes. É hora, presidente, de o Supremo emitir entendimento sobre a matéria, inibindo uma série de abusos notados na atual quadra, tornando clara até mesmo a concretude da lei reguladora do Instituto do Abuso de Autoridade, considerado processo de responsabilidade administrativa, civil e penal, para a qual os olhos, em geral, têm permanecido cerrados. A lei em comento 4.898 de 65, editada em pleno regime de exceção, no artigo 4º, enquadra como abuso de autoridade,
cercear a liberdade individual sem as formalidades legais ou com abuso de poder, a linha A, e submeter pessoa sob guarda ou custódia, está na lei, eu estou transcrevendo, a vexame ou a constrangimento não autorizado por lei. No caso, sem que houvesse uma justificativa socialmente aceitável para submeter um simples acusado à humilhação de permanecer durante horas e horas com algemas, na oportunidade do julgamento, concluiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que a postura adotada pelo presidente do tribunal do júri de não determinar a retirada das algemas fez-se consentânea com a ordem jurídico-constitucional. Proclamou a Corte que a utilização das algemas durante o julgamento não se mostrou arbitrária ou desnecessária e, por conseguinte, não vinga a nulidade arguída, aludindo, no entanto, a precedente da segunda turma do Supremo, que vincula a permanência do preso algemado à necessidade de manutenção da ordem dos trabalhos e de garantia da segurança dos presentes. Vale frisar, por oportuno, que, abertos os trabalhos do júri, o acusado já estava preso há 1 ano e meio, o defensor, Dr. Walter Antônio Dias Duarte, pediu a palavra e assim se manifestou. Meritíssima juíza, hão de ser retiradas as algemas do acusado, para que algemado não influencie indevidamente o ânimo dos senhores jurados. Se necessário for, a defesa apontará a Vossa Excelência as correspondentes folhas dos autos, onde o meritíssimo juiz de então cancelou 2 dos motivos que autorizavam a decretação da preventiva, vez que a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal não mais integrava o rol dos motivos que autorizavam a decretação desta custódia. Se, como precedente jurisprudencial e julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tem ementa no seguinte sentido: irrito o julgamento do júri se o réu permaneceu algemado durante o desenrolar dos trabalhos sob a alegação de ser perigoso, eis que tal circunstância interfere no espírito julgador e, consequentemente, no resultado do julgamento, constituindo constrangimento ilegal que dá causa à nulidade. Aí confiram com a ata da sessão realizada, que se encontra as folhas. O Ministério Público foi ouvido e cometeu um ato falho, a meu ver. Se opôs à retirada das algemas. E por que se opôs? Afirmou que ficara o réu algemado durante todas as audiências de instrução, reclamando fosse guardada a coerência. Olvidou com essa ótica que o erro anterior não justificava a manutenção da violência. Então, a juíza acabou há pouco de revelar a honestidade intelectual que é predicado de seu perfil, o nosso Procurador-Geral da República. Então, a juíza deliberou: entendo que não constitui constrangimento ilegal o réu permanecer algemado em plenário. Sobretudo, quer dizer, ela entende que é normalíssimo o réu permanecer algemado, sobretudo porque tal circunstância se faz estritamente necessária para a preservação e segurança do bom andamento dos trabalhos, já que a segurança hoje está sendo realizada por apenas 2 policiais civis. Assim, indefiro o pleito da defesa, observando ainda, como bem notou a doutora promotora de justiça,
que o réu permaneceu algemado em todas as audiências ocorridas antes da pronúncia. Não foi apontado, portanto, um único dado concreto relativo ao perfil do acusado que estivesse a ditar em prol da segurança a permanência com algemas. Quanto ao fato de apenas 2 policiais civis fazerem a segurança no momento, a deficiência da estrutura do Estado não autorizava o desrespeito. Aqui temos valores em jogo, o desrespeito à dignidade do envolvido. Incumbia, sim, inexistente o necessário aparato de segurança, o adiamento da sessão, preservando-se o valor maior porque inerente ao cidadão. Concedo, presidente, a ordem para tornar insubsistente a decisão do Tribunal do Júri. Determino que outro julgamento seja realizado, com a manutenção do acusado sem as algemas. Informo que hoje, ante pronunciamento em outro habeas corpus, o de número 86.453, o paciente encontra-se em liberdade há cerca de 3 anos, sendo que a sentença de pronúncia, último ato que sobeja, prevalecente o meu voto, a interromper a prescrição, no caso de 20 anos, é de 2004. Ministro Caso Direito. Senhor presidente, a questão trazida pelo eminente ministro Marco Aurélio tem plena atualidade. É preciso destacar, como fez Sua Excelência, que nós não estamos julgando o uso das algemas em tese. Nós estamos julgando o tema do uso das algemas num caso concreto, ou seja, durante a realização do júri e por determinação da juíza presidente do Tribunal do Júri. De todos os modos, não é inoportuno que se faça uma observação, ao meu sentir necessária, de que o uso de algemas é sempre em caráter recepcional. Não existe a normalidade do uso das algemas. É evidente que não se pode, desde logo, em tese, dizer que é vedado o uso das algemas. Sim, é permitido o uso das algemas, mas desde que ele configure realmente uma exceção, em casos em que haja justificativa própria para que as algemas sejam utilizadas. Mas, neste processo, neste habeas corpus, o que nós vamos examinar é se a juíza presidente do Tribunal do Júri tinha condições objetivas de determinar o uso das algemas. O precedente mencionado, da primeira turma, de que relatora eminente ministra Carmen Lúcia, brilhante como sempre, não tem serventia para o caso concreto, porque alcançou a outra situação, ou seja, o uso das algemas na condução de um acusado para prestar depoimentos perante o Superior Tribunal de Justiça. E Sua Excelência fez um exaustivo exame, não só teórico como histórico, a partir do conceito arábico de algema, para conceder a ordem naquele momento, em agosto de 2006. Neste caso, o eminente ministro Marco Aurélio pôs muito bem uma circunstância que, creio, deve ser relevada em toda a linha. É que a leitura da decisão da juíza presidente do Tribunal de Júri, indeferindo o pleito da defesa, considerou a normalidade do uso das algemas. Ou seja, numa palavra, ela não encontrou nenhum dado concreto objetivo que pudesse lastrear, justificar a determinação do uso das algemas. O eminente ministro Marco Aurélio teve a cautela de ler não só a postulação, como a resposta. E, pela resposta, se verifica que não há razão subjacente, objetiva, concreta, que autoriza a identificação de um fato que possa autorizar o uso excepcional das algemas
no foro do Tribunal do Júri. E mais ainda, como disse Sua Excelência também, e é sempre bom sublinhar, o uso das algemas no Tribunal do Júri tem uma conotação especialíssima, porque pode efetivamente induzir ao julgamento de periculosidade. Ora, essa indução ao julgamento de periculosidade torna ainda mais estreita a possibilidade da decretação do uso das algemas. Pode ser decretado? Pode. Deve ser decretado? Em certas circunstâncias, sim. Mas para que tal ocorra, ao meu sentir, é absolutamente indispensável que haja a evidência da periculosidade. O precedente desta Suprema Corte, também invocado, de que foi relator o ministro Francisco Rezec, não autorizou, por e simples, o uso das algemas, e por isso não pode ser invocado como precedente capaz de sustentar a decisão da juíza presidente do Tribunal do Júri. Ao reverso, pelo contrário, ao converso, na realidade, o que se destacou naquele precedente foi exatamente a excepcionalidade do uso das algemas. E o que esta Suprema Corte, com um belíssimo voto pronunciado pelo eminente ministro Marco Aurélio, está fazendo agora, num caso específico, é sinalizar, até mesmo para os demais casos, que o uso das algemas deve revestir-se necessariamente de excepcionalidade. Eu acompanho Sua Excelência e concedo a ordem nos mesmos termos em que Sua Excelência pôs. Ministro Câmara Lúcio. É apenas, presidente, para ressaltar mais uma vez a alusão realmente à presença de apenas 2 policiais, somente 2 policiais. Mas a primeira premissa da juíza foi essa: o uso é normal. E aí tivemos a outra premissa: ele permaneceu algemado nas audiências anteriores, né? Aí veio a frase, a cláusula, né, que poderia criar algum embaraço à concessão da ordem, sobretudo porque hoje nós só contamos com 2 policiais, mas, sobretudo... Né? Mas, ministro, Vossa Excelência me permita que, ainda assim, esse aspecto não releva, pelo menos na minha concepção, porque é necessário que se demonstre efetivamente sim, a periculosidade daquele que está sendo julgado pelo Tribunal do Júri. E, no caso, não houve essa que identificação da geralmente em periculosidade. homicídio se tem um criminoso episódico, né, um crime passional. E, no caso concreto, houve, inclusive, articulação pela defesa, né, de reação a uma violenta emoção, né, a uma Acresce agressão ainda da própria que o vítima. paciente está solto. Está solto há 3 anos, a prescrição, já que nós estamos aqui no prazo máximo, porque a pena é superior a 12 anos, não se poderá, no novo júri, chegar a uma pena superior aos 13. A prescrição somente ocorrerá em 2024. Talvez eu não esteja nem mais, né, aqui entre os presentes, quer dizer, aqui neste mundo. Claro que no Supremo não estarei mais. Senhor presidente, também eu vou de pronto dizer que acompanho o ministro relator, mas fazendo 2 observações brevíssimas. Eu, no voto que tive a honra de relatar na primeira turma sobre a matéria, que, como bem afirmou o eminente ministro Menezes Direito, trata de uma situação completamente diferente, porque era a condução de um preso, e, portanto, naquele momento, nós, inclusive, acentuávamos que o ser humano não é troféu que pode ser apresentado por outro, inclusive com alguns adereços que podem projetar ainda mais uma situação vexamosa e de difamação social. Mas, de toda sorte, naquela oportunidade, a primeira turma fixou que o uso de algemas é permitido em situação de excepcionalidade, urgência e diante de condições objetivamente apresentadas, no sentido de que a pessoa, o preso, pode, eventualmente, tem condições de vir a causar mal a si mesmo, ao policial ou a terceiros. Então, aquela era uma situação que deixou, pelo menos, fixado um ponto de vista no sentido de que é possível, como bem agora realçou o ministro Menezes Direito, porém, diante de condições específicas, e tem que ser motivadamente, porque é nessa motivação que se dá ao mundo a objetiva demonstração de quais as situações que levaram a esta condição, a este uso.
No caso, o que me preocupa mais, tal como acentuou o eminente ministro Marco Aurélio, é que estamos diante de um caso em júri. E a minha parquíssima experiência de júri faz com que, inclusive como estudante, presidente, eu me lembro que quando teve um réu algemado, ele chamava mais atenção a nós, jovenzinhos ali, e que deve ser o comum, do que qualquer tese apresentada, porque é a imagem, é a visão de alguém que deve ser tão perigoso, que vem, na linguagem que vem desde as ordenações, a ferros. Quer dizer, ele vem sem condições de se movimentar, porque qualquer movimento dele pode ser de perigo, ou para ele mesmo, ou para terceiros. Isso induz, evidentemente, algum fator para o juízo daqueles que vão emitir a decisão sobre a vida dessa pessoa, que são os jurados. Então, eu acho que, diante do júri, as algemas projetam a imagem que é fixada no próprio juízo do julgador, neste caso, o que, aliás, foi acentuado pelo eminente advogado da tribuna. Passa-se uma ideia de periculosidade e, de alguma forma, isso interfere no juízo que vai ser emitido. Por essa razão, considerando que, tal como posto pelo ministro Marco Aurélio, e como já vinha naquele caso citado, habeas corpus 71 e 115, me parece, do ministro, relatado pelo ministro Rezec, em que se havia a justificativa devidamente demonstrada, que aqui não há, porque, como bem realçou o ministro, sobretudo porque temos poucas pessoas a fazer a segurança, providenciasse o Estado, outras pessoas, e em outro número, se isso fosse bastante para não se usar as algemas e garantisse a segurança. Isso não era alguma coisa que a defesa devesse se preocupar. Por essa razão é que, então, eu acompanho o eminente ministro relator. Vossa Excelência me permite? Por favor. Claro que são dados metajurídicos. Eu cheguei a conversar com duas pessoas experientes no trato do Tribunal do Júri. Uma que tem a idade que se aproxima muito da minha e que foi presidente do Tribunal do Júri durante vários anos. E é uma pessoa até que não é de grande estatura fisicamente, né? E me informou que jamais realizou um julgamento no Tribunal do Júri com o acusado algemado. A outra pessoa, um desembargador com quem eu estagiei quando era titular da 11ª Cível, no Rio de Janeiro, também foi presidente do Tribunal do Júri, hoje conta 81 anos, também questionei a respeito e foi presidente do 1º, 2º, 3º Tribunais do Júri, no Rio de Janeiro, e também jamais permitiu a permanência de um acusado algemado frente aos leigos. Vossa Excelência não chamou meu testemunho, senão eu também corroborava. Nenhum dos júris que realizei jamais botei a ferros ou algema. Eu me lembro, ministro, que a única vez em que eu vi uma pessoa completamente fragilizada com algemas no júri, aí nem era ainda como estudante, mas como menina que era levada pelo meu pai para fazer o sorteio dos jurados, eu sou capaz de descrever até hoje o impacto que aquela imagem me causou, porque é como se eu estivesse diante de uma pessoa muitíssimo perigosa, e aquilo me marcou anos a fio. Foi o impacto que tive quando presidente da Corte e vi descer de um avião algemado um ex-senador da República e ex-governador. E a minha expressão foi uma expressão de carioca, isso é uma presepada. Ministro Lewandowski. Senhor presidente, eu inicialmente gostaria de aplaudir o voto do eminente ministro Marco Aurélio, que mais uma vez reafirma, e agora diante do plenário dessa Corte, a excepcionalidade do uso das algemas. E eu gostaria de assentar apenas um aspecto que foi tangenciado pelos eminentes colegas que me antecederam nos excelentes pronunciamentos que fizeram, que é o seguinte: o artigo 497, inciso 1º do Código de Processo Penal, defere ao juiz presidente do Tribunal do Júri o poder de polícia para regular as suas sessões. Quer dizer, o presidente do Tribunal do Júri tem a discricionariedade para manter a ordem
nas sessões do Tribunal do Júri. Antes da alteração feita pela Lei 11.689, que alterou o artigo 474, como foi dito pelo eminente ministro relator, essa discricionariedade com relação ao uso da algema era um tanto quanto ampla, mas agora as algemas só podem ser utilizadas por ordem do presidente do Tribunal do Júri dentro de critérios objetivos. E quais são esses critérios objetivos? São exatamente aqueles consignados no parágrafo 3º do artigo 474, quais sejam: se for absolutamente necessário para a manutenção da ordem dos trabalhos, se for imprescindível a segurança das testemunhas ou a garantia da integridade física dos presentes. Portanto, o prudente arbítrio do juiz nesta matéria para determinar o uso das algemas ficou um pouco agora coartado. Eu acompanho, portanto, com essas considerações, o excelente voto do eminente relator para deferir a ordem no habeas corpus. Ministro Ergrão. Eu também. Eu vou acompanhar o relator. Eu acho que essa sessão é muito importante também, porque, embora, como observou o ministro Carlos Alberto Direito, nós não estejamos traçando uma norma geral sobre a matéria, nós estamos afirmando o que essa Corte entende. E me parece oportuno citar 2 linhas e meia de um grande jurista, que, na minha opinião, foi um dos maiores juristas da minha faculdade e que se foi cedo, mas foi meu colega, que foi o grande professor Sérgio Marcos de Moraes Pitombo, uma figura, foi desembargador, uma figura exemplar, né, como professor e magistrado. Em um texto antigo dele, ele diz: aflora intuitivo que o abuso de algemas se constitui em prática atroz, bestial ou aviltante, podendo chegar à tortura. Tal desvio de conduta, antes de tudo, viola o inarredável acatamento à integridade física e psíquica do preso, e por isso mesmo será crime. E eu diria, acompanhando plenamente o voto do ministro Marco Aurélio, que talvez fosse o momento de afirmar, com ênfase maior ainda, eu diria até de incitar o exercício daquele direito de representação que está lá assegurado pela Lei 48/98, que foi mencionado por Sua Excelência, e que no artigo 4º, a linha B, no seu artigo 4º, a linha B, só vou reproduzir o que já foi dito, constitui também abuso de autoridade submeter a pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei. É preciso dar-se aplicação a essa lei e aplicação também ao que está disposto no artigo 6º, que submete aquele que abuse da autoridade às sanções administrativas, civis e penais. Eu diria, no obter dictum, que talvez incumbisse a Corte deixar isso bem claro. Não é? Vamos sugerir que o direito seja aplicado. Se todo o nosso direito for aplicado, seguramente nós viveremos todos em melhor harmonia. Bastaria isso para que nós conquistássemos a harmonia, dar plena eficácia a todos os preceitos legais que convivem com a Constituição. Eu acompanho o voto do relator. Presidente, eu tenho voto relativamente longo sobre a matéria, concordando com o voto do eminente relator. Peço, portanto, a juntada. Eu acompanho o relator. Ministro Brito. Presidente, eu começo louvando o relator pelo excelente voto que produziu, lúcido, estudado, cuidadoso. Eu começo, senhor presidente, perfilhando o entendimento, uma premissa, na verdade, lançada pelo Procurador-Geral da República. Estamos aqui
julgando exclusivamente o uso de algemas no plenário do Tribunal do Júri, né? Este é o locus físico da nossa cognição e, por consequência, do equacionamento jurídico que nos cabe fazer. Mas também entendo, na linha inicial do voto do relator, imediatamente sequenciado pelo ministro do Direito, que o uso das algemas é excepcional. E é excepcional à luz da própria Constituição, diretamente, sem precisar sequer do direito ordinário. A força normativa da Constituição é suficiente, a partir do princípio da dignidade da pessoa humana, lembrado, esse fundamento da República, lembrado pelo eminente relator. Mas se desfilarmos pela passarela da Constituição, nesse âmbito mesmo dos direitos individuais e, portanto, fundamentais, encontraremos outros dispositivos que cimentam o juízo da excepcionalidade do uso das algemas, sabido que as algemas constrangem fisicamente, psicologicamente, né, abatem, se não a moral, o moral do preso, do algemado. E é evidente que o seu uso desnecessário ou não fundamentado, já chegarei lá, começa por violar o inciso 3º do artigo 5º da Constituição, segundo o qual ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Degradante aqui, sem dúvida, que toma o sentido de aviltante, né, de desonroso, de humilhante, sobretudo quando o preso é exibido à comunidade. Lembrava o ministro Pertence, relembrou a ministra Carmen Lúcia, como um troféu, né? Como o produto de uma caça, se não abatida, pelo menos aprisionada ali sob ferros. Depois, a Constituição mesma avança para dizer que é assegurado ao preso, e o algemado é um preso, o respeito à integridade física e moral, né, do preso. O ministro Marco Aurélio lembrou que ele está numa situação ainda de gozar do direito, eu nem chamo de garantia, eu chamo de direito, a presunção de não culpabilidade até que sobrevenha, né, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Eu prefiro qualificar esse dispositivo constitucional, inciso 57 do artigo 5º, como lídimo direito substantivo, mais do que um direito adjetivo e, portanto, uma garantia. Tive a oportunidade de dizer que, quando se faz uso das algemas desnecessariamente, o que se provoca é um estado de exacerbação, vamos dizer, uma exacerbação, uma exasperação, um agravo no estado de privação da liberdade de locomoção. Quer dizer, é preciso separar o estado de privação da liberdade, que pode, no caso concreto, ter um fundamento legal. O estado de privação da liberdade, portanto, no caso concreto, pode estar respaldado pelo direito, a partir da Constituição, porém, o uso desnecessário das algemas passa a significar um agravamento, uma exasperação no estado de privação da liberdade do preso e, portanto, justifica até o manejo de um habeas corpus, não para soltar o preso, não é para soltura, é para que ele não se veja algemado, é autônomo. Eu penso que houve, em relação a um acusado, até aqui ainda simples acusado, né, que foi resgatado de Mônaco. Bem, aí eu não vou entrar nesse... Não, houve o habeas. Houve o habeas, houve o habeas para perfeito. Ele não ser algemado Perfeito, e não perfeito. ser filmado também. Esse precedente da primeira turma, ministro Carlos Brito, esse aqui que nós nos referimos, tinha como objeto
a não colocação de algemas naquelas pessoas que eram trazidas de um estado do norte. De Rondônia. Exatamente. E este precedente que foi mencionado pelo ministro Marco Aurélio, nós, na primeira turma, julgamos exatamente este caso. Depois, eles entraram com outros a respeito das condições da ação Parece que foi da o relator investigação. ministro Pertence. Não fui eu. Foi assim. Naquele caso, né? Foi exatamente para que eles nós chegassem aqui. concedemos o habeas corpus. O habeas corpus, para que eles não, ao descer aqui em Brasília, já não portassem as algemas e com elas não permanecessem. Nesse Mas voto, Sua Excelência, por parentesco, remotamente também a pertence. Não sou Sepúlveda. A Sepúlveda. eu disse no voto relatado, no processo relatado por Vossa Excelência, o seguinte: as algemas, quando usadas desnecessariamente, vale dizer, não havendo reação à prisão, tentativa de fuga do preso ou ameaça aos circunstantes, às testemunhas, elas se tornam expressão de descomedimento por parte das autoridades e, portanto, caracterizam proibição ou caracterizam abuso de poder, exatamente pela exacerbação do estado de privação de liberdade do preso. E na extradição 1122, assim como na 1087, eu já expedi mandado de prisão, mandado de captura, a ser cumprido pelo Departamento de Polícia Federal, mas dizendo o seguinte, com uma determinação: cujos agentes somente deverão fazer uso de algemas para se defender de eventual reação agressiva ou em caso de tentativa de fuga do prisioneiro. Já no outro processo, eu me lembro que determinei também que eu proibi que o preso fosse conduzido no bagageiro do camburão, porque bagageiro é para bagagem, maleiro é para mala, é para objeto, e o ser humano não é objeto, não é mala e não pode ser conduzido no bagageiro de um camburão ou de qualquer outro carro. Se a polícia pretende utilizar o bagageiro para transporte de pessoas, que o faça colocando um banco, um assento, com grades que seja, mas para que o ser humano seja tratado como, de fato, gente, com toda a dignidade, e não objeto. Senhor presidente, no caso concreto, eu sufrago o entendimento do relator e dos mais ministros por uma observação que me parece que já foi feita. Se não foi feita, eu agora explicito. Entendo que é lícito, sim, ao juiz, em decisão fundamentada, em despacho fundamentado, submeter o preso, o réu, perante o plenário do Tribunal do Júri, a algemas, desde que o faça fundamentadamente, a partir de critérios objetivos que tenham a ver com a personalidade, com a situação do agente. Não como foi dito aqui, por fragilidade das forças de segurança. Ora, as fragilidades das forças de segurança devem ser debitadas ou imputadas ao próprio Estado. O preso não pode pagar a fatura por um débito, a que não deu causa. O réu não pode pagar a fatura por um débito a que não deu causa. Que débito? A momentânea fragilidade das forças de segurança. Então, na medida em que o juiz deixou de fundamentar sua decisão, digamos, na periculosidade do agente, para justificar a presença apenas de 2 agentes de polícia, ele lavrou uma decisão, em verdade, desfundamentada no que interessa, sobretudo à luz da Constituição. Por isso, senhor presidente, eu sufrago o voto do relator para conceder o habeas corpus e Vossa Excelência propôs a nulidade do julgamento, retornando o processo ao estado da pronúncia. Eu ouvi bem, foi isso mesmo?
O estágio imediatamente anterior àquele em que praticado o ato que eu tenho como nulo. Ou seja, com designação de nova data, né, para Isso. realização do jogo. E para conforto, no mínimo intelectual de todos nós, a ONU também considera o uso das algemas excepcionalíssimo. Isso está numa resolução de prevenção ao crime e justiça penal das Nações Unidas, contendo regras mínimas para o tratamento de presos. Ato normativo reproduz as normas da ONU, etc., etc. Então, esse nosso modo de ver as algemas como medida de excepcional uso é partilhado também pelo direito internacional de proteção dos direitos humanos. É como voto, senhor presidente. Ministro Ehrengeist. Não, senhor presidente. Desculpe. Não há problema. Vossa Excelência já tinha... Não, é que Vossa Excelência tem certeza de como eu vou votar, por isso. Vossa Excelência tem certeza absoluta de como eu vou votar. Vossa Excelência não é. Vossa Excelência não é. Senhor presidente, eu poderia simplesmente, mais uma vez, acompanhar o voto do eminente relator, brilhante voto, exaustivo voto do relator, e tão brilhante como os demais que trouxeram subsídios valiosíssimos para esta causa. Mas dois motivos me levam, senhor presidente, a não proferir um voto extremamente simples. O primeiro deles é pela importância, vamos dizer, política no alto sentido desta decisão da Corte, que deve servir de orientação a partir de um caso concreto, mas com reflexos importantes em fatos que se vêm sucedendo atualmente. Portanto, trata-se de um tema da mais plena atualidade e que, por isso mesmo, reclama uma decisão mais explícita e ampla desta Corte. Em segundo lugar, senhor presidente, porque eu tenho a honra de ter sido designado presidente da Comissão da ONU para a reforma da sua resolução sobre regras mínimas para tratamento de preso, e este é um tema que tem preocupado essa comissão internacional. E tinha até preparado, senhor presidente, um histórico sobre o uso das algemas do direito luso brasileiro, que não vou rememorar por dois motivos. Em primeiro, porque o ministro Marco Aurélio já o fez, e, em segundo lugar, porque o ministro Eros Grau já me fez a lembrança, e que seria a minha intenção, homenagear o nosso colega, não apenas seu de faculdade, mas meu do Tribunal de Justiça de São Paulo, o grande professor Sérgio Marcos de Moraes Pitombo, que, a meu ver, compôs o melhor trabalho que conheço em língua portuguesa sobre a matéria. E, nesse trabalho, depois de notar que a palavra algema só apareceu na língua portuguesa a partir do século XVI, ele faz referência a um decreto datado de 1693, 71 anos, pois, antes da obra de Beccaria, que é de 1674. Em Portugal, um decreto régio já tinha abolido o uso das algemas que então se usavam e que eram chamadas de ferros, e que dizia: por ser informado que nas cadeias de Limoeiro vem acontecendo isso, determino, não sejam molestados os presos com ferros, e se lhes não poderá dar outro castigo mais do que aquele que pelas leis for permitido, não por ser justo que esteja no arbítrio de um julgador mandar prender algum por respeitos particulares e que da prisão seja vexada com ferros, com o rigor da prisão ou outro algum gênero de castigo. Mas o mais importante não é tanto esta norma expressa do direito português, mas a opinião de um dos seus comentadores numa obra que é de 1730, que é Manuel Lopes Ferreira, que dizia o seguinte: olha a atualidade da interpretação. Primeiramente, deveremos advertir ao juiz que, quando prender alguém, ainda que seja por causa muito justificada, não lhe mande pôr ferros nem grilhões, algemas ou cadeias de qualquer gênero que seja. Antes deve cuidar muito em que seus presos estejam livres de semelhantes prisões e rigores. Pois, sendo esta outras espécies de penas, porque, na verdade, o uso indevido de algema é uma pena acessória aplicada à margem do ordenamento jurídico,
Não é razão que no cárcere as encontre duplicadas, porque aflicte não és donanda fictícia, e basta-lhes aos pobres presos a falta de liberdade, para se considerarem com toda a pena e não lhes sobrevirem ainda gemidos e dores que dos ferros lhes resultam. Isto aqui era o que estava vigendo no Brasil até 800, depois sobreveio o decreto a que já se referiu o ministro Marco Aurélio, depois o Código do Processo Criminal do Primeiro Império, a cujo respeito Pimenta Bueno, o grande Pimenta Bueno, comentando este código, dizia: fora do caso de resistência. Eu estou tomando a liberdade, senhor presidente, de insistir nesses pontos, porque são pensamentos atualistas, com mais de 200 anos, mas aplicados inteiramente ainda agora. Dizia Pimenta: fora do caso de resistência ou diligência de evasão, é absolutamente proibido todo e qualquer maltrato contra o preso, sob pena de responsabilidade. Depois, com a entrada em vigor da Lei 2033, Paula Pessoa, interpretando essa norma, dizia o seguinte: apesar desta benéfica disposição, a transgressão não é fato raro, ao menos no centro, e menos por segurança do que por espírito de vingança. Abusa-se com ostentação, sem se levar em conta o espetáculo triste e constritor, quando se vê um homem com os punhos e cinturas presos com cordas, como se for um animal bravio. A sociedade tem muitos recursos, como da força pública, para não empregar meios repugnantes a todo coração bem formado. Vigie-se o preso com atenção, e não se pregue algemas e cordas como um meio regular e lícito. O projeto Vicente Raul, como também já lembrou o ministro relator, não foi aprovado por razões políticas bem conhecidas, e o Código de Processo Penal em vigor, no artigo 284, inspirado pelo Código Italiano de 1881, que é a obra dos irmãos Roccos, não aqueles do filme, mas o Arturo, ministro da Justiça, do Arturo, o autor do projeto, e o Alfredo, ministro da Justiça, que eram servidores do regime fascista, não fez menção expressa à algema, mas consignou no 284 que não será permitido o emprego de força, salvo indispensável, etc., etc. Neste caso, os comentadores faziam as restrições e, inclusive, discriminavam como os oficiais de justiça e os agentes da autoridade deviam proceder ao ato da prisão. E um desses autores, Antônio de Paula, rematava a sua descrição seguinte: são, pois, criminosos todos os atos de violência desnecessários cometidos contra o preso que se submete à ordem de prisão, mesmo contra o preso que, afinal, se submeteu. Quando Hélio Tornag, em 1963, apresentou o seu projeto de Código de Processo Penal, que não se converteu em lei, mas que serviu para a edição da norma que se encontra hoje no Código de Processo Militar, no artigo 234, outro grande professor da Faculdade de Direito de São Paulo, Basileu Garcia, fazendo uma análise da proposta de Tornag, que foi adotada pelo Código de Processo Penal Militar, rematava o seu comentário dizendo: ao invés, creio que melhoraria o dispositivo uma advertência no sentido da excepcionalidade do recurso das algemas, para que os nossos investigadores e oficiais de justiça não pensem que devem proceder em todos os casos como nas detenções que se vêem nos filmes norte-americanos. Esta, portanto, até a data de hoje, a disciplina legal no plano infraconstitucional, porque a partir de amanhã entra em vigor a Lei 11.689, que no 474, parágrafo 3º, não permite no júri especificamente o uso de algema, a não ser quando absolutamente necessário nas circunstâncias que já enumeramos.
Isto é o que se vê no plano infraconstitucional. E também tinha feito aqui, senhor presidente, a anotação para recorrer às duas normas constitucionais que, a meu ver, com a abstração de todo o ordenamento infraconstitucional, já seria suficiente para qualificar como ilícito o uso indevido e desnecessário das algemas, que são as disposições do artigo 5º, número 3, que, aliás, é conhecidamente a repetição do artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, e o inciso 49, que assegura a integridade física e moral do preso, isto é, o preso sob qualquer título. Portanto, senhor presidente, não há dúvida nenhuma que, perante o ordenamento jurídico brasileiro, num plano constitucional e infraconstitucional, o uso desnecessário da algema constitui ato ilícito que pode configurar, no mínimo, abuso de autoridade e, no máximo, crime de tortura. Os autores, não vou citá-los, mas os autores, inclusive, se referem à possibilidade que, diante das circunstâncias, o uso da tortura, o uso das algemas, seja tal que ele se equipare ao crime de tortura. Muito bem. Se pode ser um ato ilícito que pode chegar até a configurar um crime, evidentemente é um ato de extrema gravidade que tem que ter consequências jurídicas. E, no caso, a meu ver, o eminente relator e os demais votos que o secundaram já especificaram a importância que teve este ato ilícito no contexto do tribunal do júri. Em outras palavras, o que o eminente relator e os demais ministros já acentuaram foi a susceptibilidade do povo que compõe o tribunal do júri à figura de um homem algemado. O júri é um tribunal popular, como se sabe, e, portanto, ele sofre todas as influências que sofrem os homens que compõem a camada média da população. E, para ilustrá-lo, senhor presidente, eu tinha anotado aqui a referência de uma obra editada em Portugal por Maria de Fata Matamouros, Direito à Inocência, que é uma juíza de direito, onde ela invoca a pergunta de Nieve Samulat, no 2º Congresso de Processo Penal realizado em Lisboa, em março de 2005. Este jurista advertia, é difícil acreditar na inocência de alguém que entra na prisão algemado às vistas da televisão. Achei que fosse uma observação isolada, quando hoje pela manhã, lendo o jornal O Estado de São Paulo, e a entrevista de um conhecido jurista, respeitabilíssimo jurista, Ari Oswaldo Matos Filho, consultor e diretor da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, diz o seguinte a duas perguntas. Uma se concorda com as críticas ao uso de algema e diz, o criminoso tem direitos respeitados no Brasil? Falou, não tem, porque o uso da algema pela própria regulamentação da Polícia Federal é quando o preso quer fugir, quer agredir ou quer se agredir. Quando se encaminha normalmente, pacificamente, não se faz necessário. O que fica patente é que a utilização de algema virou pirotecnia, tanto que quando Cacciola veio sem algema, não deu ibope. Isto tem um subproduto que eu acho extremamente perigoso, da exacerbação do ânimo da população. Um personagem algemado, pictoriamente condenado. Quando é absolvido, dá a sensação de desmoralização da justiça. E a sua imagem ficou irremediavelmente jogada na lama. Mas não, e conclui, na segunda pergunta, por que não há indignação quando se trata de preso desconhecido? A diferenciação parte da repercussão, e quem dá a repercussão são os meios de comunicação. Ou seja, nós, você, repórter, meio de comunicação e eu, que tento estudar o estudo dos meios de comunicação, devemos nos perguntar, por que não damos a mesma repercussão? Esta resposta é uma resposta que se faz à crítica à atuação desta Corte quando, no exercício da sua típica e exata função jurisdicional, toma as providências necessárias para que
cessem os constrangimentos ilegais nesta área. Razão por quê? Se a opinião pública pode, em geral, ficar influenciada pela figura de alguém que é exposto publicamente e sem necessidade com o uso de algema, que não dizer, senhor presidente, de um júri de uma pacata cidade do interior, de Laranjal Paulista, cuja juíza, de certo por inexperiência, ou quem sabe por um receio exacerbado, como bem demonstrou o ministro Ricardo Lewandowski, que como o titular do poder de polícia das audiências podia muito bem convocar mais um policial civil, ou então permitir que esse réu, a cujo respeito não há notícia alguma de periculosidade em relação à ordem dos trabalhos, em relação a todos os partícipes, não tinha necessidade alguma de se manter como uma figura previamente julgada como culpada pela postura que a submeteu à inexperiência da juíza ao uso da algema. Razão por que, senhor presidente, eu, com grande satisfação, adiro integralmente ao voto do eminente relator e aos demais que o secundaram. Presidente, também eu vou acompanhar o voto do eminente ministro Marco Aurélio, tentando resumir, de certa forma, o pensamento do tribunal, segundo o qual o uso de algemas é autorizado. Sim, é autorizado em condições excepcionalíssimas. Quando haja a tentativa ou possibilidade de tentativa de fuga do acusado, quando ele ofereça resistência, ou ainda quando ele constitua um perigo, uma ameaça à integridade física própria ou dos presentes à audiência. Eu gostaria de frisar, senhor presidente, apenas que também é importante que a Corte fixe que estas circunstâncias especialíssimas em que se autoriza o uso de algemas durante a sessão de julgamento, elas ficam a critério do presidente do Tribunal do Júri. Portanto, é a juíza lá de Laranjal Paulista, que bem conhece o seu foro, quem vai definir o uso, a autorização ou não do uso dessas algemas. No entanto, no caso concreto, eu verifico que a justificação dada é insuficiente. Considerar que havia pouca segurança no fórum pela presença de apenas 2 policiais é alguma coisa que aqui o acusado não deu causa, como bem assinalou o ministro Carlos Brito, e que pode ser facilmente remediada. E, por outro lado, uma outra justificativa que também constou, a de que ele já havia, em ocasiões anteriores, sido apresentado algemado, menos ainda serve a justificar a utilização das algemas naquela ocasião, porque o fato de ele já haver sido submetido a um constrangimento anterior não é razão para que ele permaneça nesse constrangimento. Por isso, eu, com essas apertadas razões, acompanho o brilhante voto do relator. Se a matéria ficasse apenas com fundamento legal, eu não teria voto, mas aparentemente o tema tem a questão tem feição também constitucional. E eu percebo que há muito tema vem sendo tratado também da perspectiva constitucional. O já muito citado artigo do professor Sérgio Pitombo, ele já colocava o tema à luz do artigo 153, parágrafo 14, como já destacado agora no voto do ministro Peluso. Dizia ele, as algemas podem também servir para só insultar ou castigar, tortura psíquica, consistente na injusta vexação e física, no aplicar sanção imprevista, dar tratamento, enfim, degradante e desumano ao que se acha sob a guarda ou em custódia, violando a garantia individual, e citava, então, o parágrafo 14 do artigo 153 da Constituição, na versão da emenda 1 de 69. Portanto, parece que isso já seria suficiente para que nós apreciássemos o tema na perspectiva constitucional. E, de fato, é evidente a riqueza constitucional do tema. Na
proibição da tortura, na questão da dignidade da pessoa humana, que vem se alçando na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na verdade, num tipo de cláusula de subsidiariedade, tal como a cláusula do devido processo legal, onde não se aplica, ou onde se aplica um dado princípio específico, como o contraditório e a ampla defesa, a prova ilícita ou a determinadas garantias processuais, também se aplica o princípio da dignidade da pessoa humana naquela dimensão de que o homem não pode ser transformado em objeto dos processos estatais. De modo que me parece que não há nenhuma dúvida quanto à necessidade de que o tribunal se pronuncie sobre esse tema, e saúdo a iniciativa do ministro Marco Aurélio de ter afetado este tema ao plenário, porque inicialmente, nos tempos recentes, nós tínhamos o precedente expressivo, mas da turma da ministra Carmen Lúcia, o habeas corpus 89.429, o caso de Rondônia. Mas este caso, e o ministro Celso de Mello tem chamado a atenção para essa situação, este caso talvez recomende que nós nos pronunciemos um pouco para além da situação do júri, que já está sendo equacionado, inclusive, na legislação. O ministro Celso sempre chama atenção para a disposição existente no Código de Processo Penal Militar, que já foi citado agora pelo ministro Marco Aurélio, o disposto no artigo 234, parágrafo 1º, que diz que o emprego de algemas deve ser evitado desde que não haja perigo de fuga ou de agressão da parte do preso. E ainda lista aqueles que não poderão ser vítimas da aplicação da algema, no artigo 242. Eu pergunto ao tribunal, não seria o caso de deixarmos claro na própria decisão que esse é o entendimento do tribunal, quer dizer, não só para o júri, mas que, de fato, nós estamos a emanar uma decisão... Explicitar ainda mais, presidente. E creio que não seria demasia nem delicadeza que se encaminhasse, inclusive cópia do acordo, à Sua Excelência, o Ministro de Estado da Justiça, e também aos 27 secretários de Segurança Pública. Presidente, eu tive a cautela, quando proferi meu voto, de destacar exatamente esse aspecto, ou seja, nós estamos julgando um caso concreto, especificamente, com relação ao uso de algemas no plenário do Tribunal do Júri, mas se a Corte faz a afirmação de que até nessa circunstância o uso de algemas reveste caráter excepcionalíssimo, o que dizer com relação aos abusos costumeiros com a utilização das algemas? Este processo, na realidade, mesmo que não se queira, tem essa repercussão e esse alcance, porque se fixa a tese da excepcionalidade do uso das algemas. Eu só quis me assegurar exatamente dessa orientação para os fins, inclusive, da lavratura do acordo. E acredito que também ninguém vai objetar não há nenhuma objeção quanto a essa sugestão. Eu nem sei, mas consulto a Vossa Excelência e a Corte, se não seria o caso de, diante dos precedentes e mais esse julgamento pelo plenário, nós editarmos uma súmula que sintetize o pensamento do tribunal, a despeito de ter sido aprovado, porque nem sabemos se isso vai se converter em lei com aprovação na Câmara, em data recente, um projeto do senador Demóstenes Torres sobre o uso, e que basicamente atende a todas as exigências da decisão da Corte. Mas eu acho que talvez fosse oportuno que a Corte editasse uma súmula. Se o tribunal me permitir, eu mesmo poderia encaminhar, e considerados os precedentes, consideradas as referências que devem constar da própria proposta, né, a uma proposta de edição de verbete vinculante sobre a matéria. Presidente, eu indago a Vossa Excelência, que é autor dessa proposta, e também ao ministro Marco Aurélio, que redigirá o texto final, se a utilização seria do artigo do Código Penal Militar,
Neste caso, eu teria uma objeção, seria, que é a contraparte final, em que se seria excetuam aqueles portadores a de norma diplomas primária superiores, seria etc. a Constituição Federal. Apenas a questão. A Constituição Federal e a aplicação subsidiária, porque o nosso sistema jurídico, a meu ver, é único, né? A aplicação do Código de Processo Penal. Não, eu até diria mais, senhor presidente. Eu acho que o objeto típico desta súmula, acho que é a interpretação das duas cláusulas constitucionais. É a do artigo 5º, incisos... Seria mais os a dois, Constituição. porque, na verdade, se trata de aplicação de uma consequência que decorre diretamente desses dois dispositivos constitucionais e que, portanto, está acima de qualquer legislação, que no caso aqui foi aplicado o Código de Processo Penal e de alguma outra que venha a ser editada. Não, a referência ao Código de Processo Penal Militar, que tem sido objeto de consideração... É só de reforço, de comparação. Ela explicita, ela logra, na verdade, a disposição logra apreender, né, o entendimento básico que vem sendo sustentado. Prometo, nas referências, não aludir ao decreto do Império. Bom, mas, portanto, proclamo o resultado... Há dois dispositivos da Constituição, nós citamos, eu e o ministro Peluso, que são específicos, não é, que servem para cimentar o juízo de que... decorre isso, não precisava ver a norma do Código de Processo Penal, Isso é não melhor. precisava ter do Código de Processo Penal em vigor, não precisava ter as normas anteriores, nem do Código de Processo Penal Militar, não se aplica ao caso. Bastariam as duas normas constitucionais. Sim. E porque se trata de uma pena sem previsão legal, como foi afirmado aqui, dentre outras coisas. Dentre outras coisas. Bom, portanto, o tribunal deferiu a ordem nos termos do voto, a unanimidade deferiu a ordem nos termos do voto do relator e também deliberou no sentido de transformar isto num enunciado, segundo o ministro. Verbete vinculante e também, presidente, é claro que o Supremo tem um papel pedagógico da maior importância, considerada a busca de dias melhores, né? A remessa dos ofícios. Acho que está aprovado. Nós falaríamos do caráter excepcional do uso das audiências. Ficaríamos nisso, né, com base na própria Constituição. Com o voto de Vossa Excelência. Portanto, proclamo o resultado, deferida a ordem nos termos do voto do relator. Senhores ministros, eu gostaria de chamar, espero que possamos fazer com rapidez, uma questão de ordem no recurso extraordinário 591068 da minha relatoria. O caso é daqueles casos conhecidos, já temos a jurisprudência, pelo menos inicialmente, pacífica, no sentido de que não pode haver a intervenção por parte do Judiciário nesses acordos feitos pela Caixa Econômica em matéria de FGTS. E a revisão que vinha sendo feita especialmente nos órgãos jurisdicionais dos juizados especiais. Só que nós não tínhamos ainda nenhuma matéria com repercussão geral, o julgamento foi anterior. Então, eu estava me valendo daquela questão de ordem da ministra Ellen Grace, que ela trouxe, que foi aceita pelo plenário, para, na verdade, propor ao tribunal que este processo tivesse o reconhecimento da repercussão geral, porque é um desses processos nos quais nós temos acúmulos, né? E que também nós, então, reconhecêssemos a repercussão geral e que reafirmássemos a jurisprudência do tribunal, no sentido da constitucionalidade da lei complementar do FGTS. Ela está, inclusive, retratada em verbete já. Que já está retratada em verbete, acho que o verbete é número 1, né? Salvo engano, acho que é... Não é vinculante. Não, é o verbete anterior ao Instituto da Repercussão, nós chegamos a editar... acho que chegamos a editar, então, não me lembro... Seria a presunção do vício de vontade, né? Só pelo teor do acordo, né? sem a demonstração. Portanto, eu estaria propondo isto, que se reconhecesse... Qual é o número do recurso? Hein? Qual é o número? Eu estou olhando aqui. O número do recurso é o 591.068.
Na verdade, foi objeto da súmula número 1 mesmo. Ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a decisão que, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, desconsidera a validez e a eficácia de acordo constante de termo da decisão. Já é um verbete Já é. vinculante? Já é. Já é um vinculante. Já é vinculante. Então já tem a consequência da própria repercussão. Não, já tem quanto à repercussão. Mas eu estou... Mas eu estou pedindo, então, que se reafirme a jurisprudência desta Corte quanto ao tema e que o presente recurso tenha a distribuição denegada, bem como todos os demais. Eu não quero... Mas você está tirando a consequência. Eu estou querendo tirar a consequência, porque só a súmula não me dá essa consequência. E os processos seriam baixados para adaptação? Exatamente. Porque na origem se glosou o acordo. Exatamente. Porque continuam a ter decisão contrária à nossa orientação. Eu sei, mas decisões anteriores para ao Instituto. possibilitar a retratação. Presidente, eu já disse aqui no plenário que eu sou péssimo advogado em causa própria. Sim. Perdoe-me. Mas eu só pediria que Vossa Excelência consignasse o meu voto, que é no sentido de distinguir recursos anteriores à regulamentação do Instituto dos recursos posteriores. Sim. Né? Mas o meu aplauso... Tá. Portanto, com essa ressalva do ministro Marco Aurélio, considero aprovada a questão de ordem. Aí eu fico vencido. Vencido parcialmente, ministro Marco Aurélio. Vamos suspender a sessão, senhores ministros.